Band Saúde, oferecimento. Automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed. 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite. E Santari, saúde e bem-estar. Oi, minha gente, muito bom dia! Está no ar mais um Band Saúde na sua telinha. Isso mesmo, para a gente falar do que mais importa, que é a nossa saúde, mas de um jeito leve e descomplicado. É um prazer acordar mais uma manhã de sábado com a sua presença, viu? E agora a gente vai direto falar sobre o Projeto Verão, mas não é esse que todo mundo fica falando não, viu? É sobre saúde e bem-estar, com alguns protocolos não invasivos e que fazem total diferença no rosto e também no corpo. Hoje eu tô de cara limpa, mas é por um propósito, viu? Eu vim mostrar que é possível dar o up no visual para dar tempo de curtir as festas de fim de ano e, claro, o verão. E, claro, com procedimentos não invasivos, super rápidos e eficientes. E tudo isso você vai acompanhar agora. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Eu sou Ana, fisioterapeuta, e tô aqui para te apresentar as maravilhas da estética para o verão. Então vai ser corporal ou facial? Agora a gente vai fazer corporal. Trouxe 2 aparelhos para te apresentar, que não são tão comuns atualmente na fisioterapia, tão falados, mas já são velhos conhecidos da gente da estética, que é a eletrolipólise e a carboxterapia. Os 2 para gordura localizada. Maravilha. E qual é a diferença deles dois? Basicamente, eles tratam gordura localizada, mas a eletrolipólise a gente pode fazer com eletrodos. Então, se você tem medo de agulha, é intolerante à dor, né? Tem baixa tolerância à dor, ele é excelente, porque é super confortável. Já o Carbox é um pouquinho mais invasivo. É uma agulha, mas é bem pequenininha, tá? E alguns pacientes queixam de um pouco de ardor durante o tratamento, né? Muito relativo, mas a maioria se queixa assim. Porém, a gente consegue tratar direitinho, de uma forma confortável. Então, pelo que eu estou vendo aí, não são invasivos, né? Então, daqui para o verão, eu consigo ficar pronta e aqui hoje mesmo eu consigo fazer minhas atividades. Consegue. O ideal é que a gente faça algumas sessões desses aparelhos, né? Podem ser associados ou de forma independente. Mas hoje mesmo você já consegue sentir um pouco de redução aí desse edema, né, na região da gordura localizada, e daqui pra frente é só alegria pro verão. Agora eu sei que você já vai me falar que também eu tenho que me atentar à alimentação, ao consumo de água, ou eu tô livre disso dessa vez? Não, tem que fazer. Porque a maioria desses aparelhos de estética, a eliminação de ácido graxo, glicerol, dessa gordura que a gente tem, ela é eliminada com atividade física. Então você precisa acelerar o metabolismo para fazer a oxidação e conseguir liberar. Então você tem que fazer sim atividade física, beber bastante água, cuidar da alimentação, para não deixar o corpo inflamado, e aí sim consegue um bom resultado. Tá, então bora lá, vou me programar direitinho, que eu vou beber água certinha, a quantidade certinha, vou me alimentar bem, eu quero estar prontíssima pro verão. Então bora lá? Vou conectar os eletrodozinhos, tá? E vou ligar. Você vai sentir uma contração, uma vibração, e eu vou aumentando de acordo com a sua liberação, tá certo? E aí, sentindo dor? Dor não. É só uma contração, não é isso? Tá ótimo. Pronto. Vai ficar aí, depende muito do paciente, do protocolo do paciente, mas por pelo menos 30 minutos, tá? À medida que você for acostumando, eu vou aumentando a intensidade. Mas basicamente é isso aí. Maravilha. Uma das técnicas que a gente usa bastante aqui é a associação de aparelhos, né? E a eletroterapia com o Carbox é uma associação perfeita. Tá pronta? Tô prontíssima. É feito com agulha, tá certo? Mas você vai ver que é uma agulha bem pequenininha, não vai lhe incomodar. Vou passar aqui um pouquinho de álcool.
na região da gordurinha. Vamos começar? Bora. Agulha pequenininha, tá certo? Vou pressionar aqui um pouquinho e vai sentir uma furadinha. E aí já vai sentir o gás entrando. É normal inchar um pouco, tá certo? Porque a intenção é aumentar o gás carbônico nessa área para poder o corpo reagir. Como é que o corpo reage? Tem uma diferenciação de pH aqui, então o corpo entende que precisa levar mais sangue com mais oxigênio para que essa área volte ao normal. Então melhora o metabolismo do seu corpo nessa região, traz colágeno, melhora a circulação sanguínea e com isso a gente consegue os resultados de forma fisiológica. Bruna, agora você é comigo. A gente vai fazer um microagulhamento com drug delivery, ou seja, com associação de ativos. Tá bom? E como é que funciona? Para que seria? O microagulhamento a gente vai conseguir estimular colágeno e com a associação de ativos a gente vai potencializar esse resultado. A gente vai fazer uma regeneração tecidual de forma potente com a associação de ativos, que vai ajudar no rejuvenescimento facial, melhorar a aparência da pele de forma global, suavizar linhas de expressão, deixar sua pele mais iluminada, com mais viço. Eu tenho umas marquinhas aqui que me incomodam, Mara. Isso seria também para isso? Tô vendo. Vamos melhorar isso também, tá? Eu tenho um ativo aqui também, que ele é clareador e anti-inflamatório. Então vai ajudar. Então já dá um up na primeira sessão. Isso, você vai notar sua pele com hidratação mais profunda, mais iluminada, com mais viço. Você já vai conseguir ver isso desde a primeira sessão. Bruna, vamos começar, tá bom? Eu vou dividir sua face em 3, tá bom? É semiface e testa, tá certo? Porque a cada região que eu microagulhar, eu já vou fazer uso dos ativos enquanto os canais estão abertos. Porque eles fecham rápido, em alguns minutos eles já fecham. Entendi. Tá bom? Bruna, agora eu vou usar o ativo com você, que possui tecnologia com exossomas, tá? Que é um importante regenerador tecidual. Bruna, agora eu vou usar o ativo clareador, tá? Que você me falou da sua queixa de manchinhas, tá certo? Certo. O microagulhamento também pode ser usado por quem tem cicatrizes, inclusive de acne, quem tem melasma também. Excelentes resultados, tá? Com a aplicação do microagulhamento associado ao drug delivery de ativos clareadores. Uma sessão já é o bastante? Uma sessão, não. Você já vai ver melhora. Mas para ter um resultado mais importante, eu indico 3 sessões. E aí, qual é o período? Mensal, semanal? Mensal, fazendo uma vez ao mês. Uma maravilha, viu? Eu tô apaixonada por essas meninas, mas sobretudo pelos procedimentos que eu fiz, porque eu já sinto uma diferença absurda, principalmente na hidratação da minha pele. Mas claro, utilizando todos os dias o protetor solar. E agora a gente vai falar sobre um assunto que ainda há muitas dúvidas, que são os mitos e as verdades em relação à cirurgia plástica, mas sobretudo para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que já tiveram filhos. E hoje o nosso bate-papo com o Dr. Rafael Alves vai ser bem diferente. Vai ser um bate-bola para a gente sanar aqui algumas dúvidas, as maiores dúvidas que o pessoal tem em relação à cirurgia plástica e também pós-gestação, né, doutor? E a primeira, logo de cara, é a que todo mundo está com dúvida, principalmente porque algumas famosas
né, estão fazendo dessa forma, mas a gente também não sabe até quando isso é saudável, né, até qual é o limite disso tudo. Depois da gestação, né, depois do parto, é possível fazer uma abdominoplastia? Eita, saiu logo em seguida? Não é possível, não é o recomendado, porque logo após o parto, a mulher está com muitas mudanças corporais, com um abdômen que estava muito distendido, mas com muitas alterações hormonais. Então a gente não pode contar que aquele vai ser o abdômen dela daqui a alguns meses. Então não é indicado fazer, não só porque a cirurgia fica muito longa, a mulher vai ter que ter contato logo com a criança, existem várias questões que impedem a realização nesse momento, sem falar da amamentação e dos outros fatores também. E agora, mito ou verdade? É verdade que só pode fazer uma cirurgia plástica após 6 meses do parto? É verdade, mas não depende só do parto, depende também da amamentação. Então, se uma mulher não tiver amamentado, 6 meses após o parto, ela até pode ser submetida a uma cirurgia plástica. Mas se ela estiver amamentando, só 3 meses após o término da amamentação, se for uma cirurgia corporal, e 6 meses após o término da amamentação, se for uma cirurgia mamária. Mas eu digo também uma outra coisa para elas. Fazer uma cirurgia plástica 6 meses depois de um parto não é nada fácil. Precisa de uma rede de apoio para apoiar a criança e para apoiar uma pessoa operada. Então isso tudo tem que ser levado em consideração para saber também o melhor momento para ela. Quem faz cesárea pode fazer lipo? Porque tem ainda aquele estigma de que da cicatriz da cesárea, a lipoaspiração por ser invasiva. É verdade ou mentira? Pode fazer lipo, sim. Claro que não no momento da cesárea, né? Também tem esse burburinho em relação às famosas que fizeram lipo durante a cesárea e a gente não tem conhecimento disso, isso não deve ser feito. Mas após a cesárea pode. Não é o mais comum fazer lipo após cesárea, porque o mais comum é que tenha flacidez depois das gestações. Então, se a mulher tiver ficado com flacidez, a depender do grau da flacidez, não dá para ser só lipoaspiração. Tem que ter retirada de pele, pode ser que precise fazer a abdominoplastia. Agora, se for uma flacidez mais leve, hoje a gente tem algumas tecnologias que a gente tem como associar a lipoaspiração para, além de retirar a gordura localizada, melhorar também aquela flacidez. É verdade que se uma pessoa fizer uma cirurgia plástica e depois começar uma gestação, ela perde tudo que ela fez? Na gestação a gente fala que é imprevisível a mudança corporal. Tem mulheres que ganham muito peso, tem mulheres que ganham menos peso, algumas ganham muitas estrias, outras não. Então vai depender como que o corpo se comportará durante a gestação. Mas quando é feita uma lipoaspiração antes, aquela proporção de gordura ela permanece. Então se ela tinha mais gordura na cintura e menos no quadril, a gente inverteu aquela proporção, ela vai permanecer. Mas a perda parcial do resultado pode acontecer muito por causa da flacidez, da distensão de pele sofrida durante a gestação. Agora tem mulheres que fazem até abdominoplastia e depois engravidam. Pode acontecer de ter diástase novamente? Pode. Não vai ter nenhum impedimento de engravidar, mas pode ter modificações que necessitem correções após a gestação, se isso incomodá-la. É verdade que o silicone resolve a questão da flacidez depois da gestação? Ou tem outros caminhos, ou não é tão verdade assim? Silicone definitivamente não é para tratamento de flacidez. Então, se houver flacidez, o tratamento é a suspensão da mama, que a gente chama de mastopexia, que pode ser feita com ou sem prótese de silicone. Usar próteses para disfarçar a flacidez não é um bom caminho, porque o resultado não vai ser duradouro. Com o tempo essa prótese vai pesar, a pele vai mostrar a flacidez novamente e vai ter a sensação da queda da mama. Então eu não recomendo. É verdade que isso pode atrapalhar a produção do leite ou a amamentação, por exemplo? Essa é mito. Por quê? A prótese de silicone ela é colocada abaixo da glândula ou então logo mais abaixo, que é abaixo do músculo. Então está sempre abaixo da glândula. Isso não impede a produção de leite e a amamentação. Tá? Algumas mulheres podem ter até um pouquinho de desconforto a mais na chegada do leite, que a gente chama de apojadura, mas isso vai precisar de algumas manobras, mas vai conseguir amamentar normalmente. Agora, mulheres que fazem reduções de mama, que tinham mamas muito grandes, suspensão de mama, pode ter alguma interferência na amamentação e a gente explica isso antes para que ela tome as melhores decisões. Para quem já amamentou, a melhor opção é colocar o silicone atrás do músculo ou isso é indiferente ou
depende de cada caso? Como quem já amamentou normalmente tem um pouco de flacidez, aí eu tenho que responder sobre a minha preferência, porque isso depende de cada cirurgião. A minha preferência é colocar parcialmente abaixo do músculo, a gente chama isso de dual plane. O músculo não cobre totalmente a prótese, mas cobre quase totalmente. Isso faz com que a prótese ela fique mais estável ao longo do tempo e não dependa da firmeza da pele. Isso vai fazer com que tenha resultado um pouco mais duradouro, ao meu ver. É verdade que a diástase de quem de fato já teve uma gestação, ela só pode ser resolvida com cirurgia plástica? A diástase, que é aquele afastamento dos músculos reto-abdominais na região central do abdômen, que muito é causado pela gestação, ela pode ser até fortalecida ou resolvida parcialmente com fisioterapia. Algumas técnicas de fisioterapia fazem com que o abdômen fique mais funcional. Mesmo que não feche a diástase, a fisioterapia, o fortalecimento, pode fazer com que aquele músculo ele fique mais competente na contração e ela fique menos aparente. Mas a correção total da diástase, o fechamento da diástase, é feito apenas com a cirurgia plástica. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente volta para falar sobre tudo o que envolve o que é mais importante para mim e para você, que é a nossa saúde. Band Saúde, oferecimento, automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico, uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar. Estamos de volta no nosso Band Saúde e, claro, se você chegou agora na sala, não perde tempo não, vai lá no nosso YouTube, Band Bahia Oficial, e também no nosso Instagram, Band Bahia, e acompanhe esse e todos os nossos programas que já passaram. A gente agora vai falar sobre um assunto muito delicado e que faz total diferença no nosso dia a dia, o sono. Mas você sabia que o dentista também pode tratar disso? É isso que a gente vai conferir agora. Sono e odontologia. A gente pensa logo em bruxismo, mas vai muito além disso, né? Com certeza. A odontologia do sono é a área de atuação que ajuda a tratar problemas respiratórios, principalmente o ronco e a apneia. E como é que na prática você pode contribuir a essas pessoas no quesito da odontologia? Pronto, um exame fundamental é a polissonografia. Aqui na clínica a gente realiza a polissonografia do tipo 4, em que a gente utiliza um dispositivo chamado Biologix. Esse dispositivo o paciente ele leva para casa e através da colocação no dedo indicador é possível verificar a frequência cardíaca, movimentos respiratórios durante o sono e inclusive a taxa de oxigenação no sangue, enquanto o paciente dorme. Através disso, a gente consegue identificar os movimentos, as alterações que são apresentadas pelo paciente durante o sono e consegue, então, personalizar um tratamento. O resultado desse exame, normalmente, ele vai indicar, vai sugerir uma apneia leve, moderada ou grave. Aqui na clínica, especificamente, a gente consegue tratar a apneia através de um aparelho intraoral. Esse aparelho ele é personalizado e pode tratar a apneia leve a moderada. Existe um outro aparelho que trata a apneia grave, que é o CPAP. Nesses casos, nos pacientes que têm uma apneia grave, necessariamente eles vão precisar utilizar o CPAP para melhorar, então, o seu sono. Então, é um aparelho que vai pelo nariz, pela boca? Como é isso? Então, o aparelho intraoral, ele adapta sobre as unidades dentárias, sobre os dentes, e ele vai permitir, então, a abertura de via aérea. Avança alguns milímetros a mandíbula e, por isso, de forma consequente, é possível abrir a via aérea e o paciente acaba respirando melhor enquanto dorme. E sobre o bruxismo, que é algo que tem, aflorado aí muita gente, inclusive por conta da ansiedade. Então, os fatores estressores do nosso dia a dia têm contribuído para movimentos involuntários dos músculos da mastigação. Esses movimentos, eles tendem a acontecer de uma forma mais comum durante a noite, enquanto o paciente dorme. Então, normalmente, o paciente ele refere que, ao amanhecer, sente dores na região da musculatura da face.
e dificuldade de abertura. E ao exame clínico, quando o paciente chega aqui à clínica, a gente consegue perceber desgastes nos dentes que, somados a esses fatores que o paciente relata, podem sugerir um bruxismo. Inclusive, tem pacientes que referem esse bruxismo durante o dia também. E aí eles falam assim, doutora, eu estou no trabalho, eu sinto que eu estou apertando os meus dentes. E aí, nesse sentido, a gente sugere, né, que o paciente ele possa inicialmente confeccionar uma placa que a gente diz que é miorrelaxante, porque ela vai relaxar os músculos da face, os músculos relacionados à mastigação. E dessa forma a gente consegue inicialmente trazer um conforto para esse paciente. Mas o caso do bruxismo, ele não é tratado exclusivamente com a placa miorrelaxante. A gente precisa avaliar outros sintomas que o paciente traga, né? Para que a gente possa sugerir outros tratamentos, inclusive a laser terapia. E quando a gente está falando sobre essas implicações na prática, as pessoas inclusive podem perder dentes, né? Podem quebrar dentes, inclusive já que quebrei dente por conta do bruxismo. Então o impacto no dia a dia é muito forte, né? Porque imagine a nossa face, os nossos dentes, além de toda a saúde, que é o que mais importa, mas também é o nosso cartão de visita. Então, como é que você recebe isso no consultório? É recorrente? Com certeza, é muito recorrente. Inclusive, já aconteceu de pacientes quebrarem as placas miorrelaxantes por conta da gravidade desse travamento que o paciente tem manifestado. Então, normalmente, a gente precisa acompanhar essa evolução do paciente. É um dispositivo que demanda uma adaptação, né? E aí o paciente ele vem referindo com acompanhamento aqui na clínica, né, com um acompanhamento profissional, é possível avaliar essa adaptação do paciente à placa miorrelaxante, inclusive planejar a espessura dessa placa, porque justamente se o paciente, né, ele refere algum incômodo maior em algum ponto da placa ou refere a fratura dessa placa, a gente precisa replanejar e aumentar a espessura dessa placa para que a gente possa ir acompanhando a melhora do paciente. Então não tem certo ou errado. Existem algumas placas mais grossinhas que eu já vi, outras mais fininhas, mas tudo depende mesmo, é um tratamento muito individualizado, né? Que requer uma análise mais minuciosa. Justamente. Uma outra aplicação que pode ser ajustada ao paciente que tem bruxismo é a aplicação da toxina botulínica, né, em pontos específicos de músculos relacionados à mastigação. Então, a gente sabe que o efeito da toxina botulínica ele vai levar aí, em média 6 meses, então o paciente necessariamente, né, precisa ser acompanhado em relação a essa terapêutica específica. A gente fala muito de saúde, de bem-estar, mas claro que isso tem que acontecer 24 horas por dia, independente de onde a gente esteja, não é verdade? Por isso a gente vai conferir como é que funciona esse protocolo de saúde e bem-estar e de prevenção de lesões em uma grande empresa aqui em Salvador, que é a Petrobahia, que já está aí por todo o Brasil. Aqui a gente tem um cuidado específico, porque a gente tem esse ambiente que vocês conheceram agora, que é nosso ambiente controlado, um escritório super moderno e estruturado, pensado nos colaboradores no conforto e no bem-estar. E a gente tem nossas bases, que aí é um outro cenário. Então, o nosso principal cuidado é a gente pensar em como a gente atende essa diversidade, tanto pensando na diferença das pessoas, como na necessidade que elas têm. Então, esse é o nosso principal foco. A gente tem negócios diferentes, com pessoas diferentes e como a gente abrange isso tudo, trazendo a saúde do colaborador em primeiro lugar. Que muita gente passa mais tempo no trabalho do que em casa não é novidade, mas isso não pode ser uma desculpa para deixar de lado a saúde e o bem-estar. Estamos aqui na Petrobahia e a ginástica laboral é rotina na vida dos funcionários. Além da gente ter planejado
uma atividade como essa que vocês acompanharam, de ginástica laboral, que isso é muito valioso, pensando principalmente num cenário como esse, tem um aspecto de segurança também, né, que é fundamental para o negócio que a gente pratica hoje, né? Então a saúde está estritamente ligada à segurança do colaborador, e tem também todo o incentivo que a gente fala da prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente traz palestras, a gente traz uma linguagem onde essas pessoas também consigam cuidar da própria saúde, ter o autocuidado, né? E a gente promove isso, o bem-estar perpassa pelo autocuidado. Então a gente também faz com que essa dinâmica seja inserida na nossa rotina de trabalho. E é claro que eu não poderia deixar de vivenciar isso junto com o pessoal. Vou começar agora, meio atrasada, mas vai dar certo. Bora lá? O nosso objetivo maior é promover o relaxamento, porque a gente sabe das tensões musculares, né? Então, os exercícios que foram realizados aqui é justamente com o objetivo de relaxar a estrutura, principalmente a da região cervical, né? A região de ombro, que é esse músculo, né? Que fica tão tensionado. Então, eu trago muito esses exercícios de cervical, de ombro, de punho, né? Porque é tão utilizado aqui no administrativo da empresa. Ajuda muito a gente, principalmente porque a gente fica o expediente todo de um horário das 8 às 18. Acaba que a gente não consegue fazer muitas atividades, então isso faz com que a gente tenha uma vida mais prolongada, né? Vamos dizer assim. A gente sabe que as pessoas são movidas por esse engajamento, né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que as pessoas participem disso de forma ativa, a gente sabe que isso vai estimular. Então, a gente pensa nessas dinâmicas, sim, para que estimule, né, as pessoas a participarem cada vez mais. Acho que esse é o jogo, né? A gente conseguir falar a linguagem de todo mundo e atrair. Aqui no escritório a gente faz 2 vezes por semana. Então, isso já é uma prática e isso já faz parte do nosso dia a dia. O programa de hoje está ficando por aqui, mas se você perdeu alguma reportagem ou quer assistir de novo ou mandar para aquele amigo, segue lá no nosso Instagram, Band Bahia, e também no nosso YouTube, Band Bahia Oficial. É um prazer estar com vocês e acompanhar todas as soluções, inovações e tecnologias que rondam aí a área da saúde. Eu garanto que nesse verão a gente vai trazer muita novidade para todo mundo sair do sofá e aproveitar a vida com muita saúde, bem-estar e prevenindo doenças, porque é isso que mais importa. Tchau, tchau e até mais! Band Saúde, oferecimento: automedicação pode ser perigosa. Consulte um farmacêutico. Uma campanha do CRF Bahia. Natal Vitalmed, 50% de desconto para novos associados e 12 meses de Vitalmed online grátis. Aproveite! E Santari, saúde e bem-estar.